vivia nas trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Conta-se uma história que um homem, por curiosidade, certa vez resolveu visitar um farol. E ele, chegando naquele local, achou um local sombrio, úmido, para ele assustador. E ele perguntou então para o faloreiro, é difícil aí, viu? O Senhor não se apavora de ficar aqui, de trabalhar, viver aqui neste lugar? O faroleiro respondeu: não, porque aqui nós nunca pensamos em nós mesmos. E aquele homem ficou intrigado com aquela resposta. Nunca pensamos em nós mesmos, e perguntou para o faroleiro: como assim não pensamos em nós mesmos? Ele disse: nós vivemos num lugar seguro, extremamente seguro, não há do que temer. Contudo, meu cuidado está em manter sempre a luz desse farol muito bem acesa, para que todo aquele que se encontre perdido ache nessa luz o caminho para este lugar. É interessante essa história, que ela realmente ilustra uma pessoa que vive com uma missão. Para aquele homem, aquele lugar era estranho, frio, amedrontador, mas para quem trabalhava ali, era o lugar mais seguro. Quem que vai assaltar o farol? O duro que hoje em dia não pode se duvidar, roubar a lâmpada do farol, mas ele se sentia tão seguro. E além de se sentir seguro, ele sentia que tinha uma proposta de vida, uma missão: iluminar aquelas águas bem distantes, para que os navios, os barcos que passassem por ali não chegassem a bater nas rochas, ali naquela ilha, naquele local. Essa mensagem traz uma pergunta: quem sou eu? Porque uma frase muito comum que a gente ouve é: seja você mesmo. Mas para você realmente poder ser fiel e executar essa frase, você tem que saber, primeiro, quem é você. Seja você mesmo. Geralmente se fala assim quando a pessoa pensa que o outro deve fazer o que bem entende, não se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão agir em relação ao que eles fazem. Mas na verdade essa frase não é de toda ruim. Seja você mesmo. A ideia de ser sincero, de ser uma pessoa que realmente não usa máscaras, mas principalmente seja você mesmo. Primeiro a gente tem que descobrir quem é que eu sou. E esse texto de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 14, nos diz: vocês são a luz do mundo. Quem eu sou então? Eu sou a luz do mundo, como nós cantamos há pouco, como um farol que brilha, iluminar o caminho. Nós somos como uma luz, como um farol que leva Jesus para as pessoas. Às vezes nós vivemos como aquele que visitou o farol, cheio de medo, despreocupado com as situações ao redor, mas nós podemos ter certeza de que nós estamos seguros, não há o que temer. A minha preocupação não
ser a minha segurança, a minha própria vida. Como disse o faroleiro, nós não pensamos em nós mesmos. Eu preciso iluminar. A minha proposta é levar luz aos outros, para que eles não tropecem em seus caminhos. Como é bom saber disso, irmãos. O texto que nós lemos de Mateus 4,16 diz que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Nós percebemos essa realidade na Bíblia. Quem éramos? Nós éramos trevas, nós estávamos perdidos, mas nós fomos feitos filhos da luz, nós somos a luz. Nós não somos pessoas que, andando por aí, começam a reclamar da escuridão. Tem se falado muito, em problemas, calamidade, aumentos, corrupção. Mas você anda no mundo de trevas, você quer ver o quê? Nós vamos ver trevas. E vivendo no mundo de trevas, nós seremos o quê? Nós temos que ser luz, ser diferente, levar a luz aos outros, buscar esse ministério. Então nós precisamos, irmãos, buscar a presença de Deus, ser essa luz do mundo. Eu achei interessante essa frase de Spurgeon, que diz o seguinte: as lâmpadas não falam, mas brilham. O farol não toca nenhum tambor, nem sino. Mesmo assim, as águas bem distantes, seu brilho amigo é visto pelos marinheiros. Como nós seremos luz? Através de boas ações, de boas obras, que brilham muito mais do que qualquer outra coisa. Não precisa de palavras. A frase de Spurgeon termina dizendo que as suas ações brilhem mostrando sua religião, que o sermão principal de sua vida seja ilustrado pela sua conduta. Essa é a nossa missão, irmãos. Nós precisamos assumir essa nossa posição. Em meio a tanta crise, nós devemos ouvir a voz de Deus que diz: você é luz. Não se perca. Você não é aquele que era morto nas trevas do pecado. Você não é alguém que vive perdido sem saber qual decisão tomar na vida. Em Jesus nós somos luz. Deus que nos chamou, Deus que está ao nosso lado. Nós precisamos brilhar, ser essa luz para o mundo. E a gente conclui dizendo: seja você mesmo. Seja você mesmo. Mas quando você ouvir essa frase, não pense: seja você mesmo. Eu vou falar tudo que vier na minha boca, eu vou viver o que eu quero viver, eu vou pecar. Não, seja você mesmo. Quem sou eu? Eu sou luz. Seja você mesmo. Deus te chamou para ser vivo, para ser uma nova criatura, para abandonar as coisas que eram das trevas, para servir Deus, para ser luz. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus. Nós te louvamos por essa manhã, Deus. Agradecemos a Ti, pois estamos aqui na Tua casa, pois estamos, ó Deus, aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, e podemos ter a certeza de que o Senhor Deus está falando conosco, e vai continuar falando conosco, através da aula, através, ó Deus, desse momento aqui de comunhão, juntos uns com os outros. Amado, venha nos fortalecer, abençoando cada um de nós nesta hora, Deus. Obrigado, Deus, por tão grande salvação, por tão grande amor, Deus, que o Senhor Deus teve para conosco, nos dando a salvação e nos transformando, ó Pai, em instrumentos para servir na Tua causa, Deus. Não
permita que nenhum de nós enterre o dom, o talento, aquilo que o Senhor Deus tem colocado diante de nós para fazer, mas que possamos servir mais, Deus. Que essa luz que o Senhor Deus tem colocado na nossa vida seja colocado bem alto, Deus, para que possa iluminar a vida das outras pessoas. Permita que sejamos escondidos, que sejamos, ó Pai, tímidos, mas que o Senhor Deus nos fortaleça para que possamos iluminar e assim, ó Deus, as pessoas possam glorificar o Senhor que está nos céus. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus.